Fala, meus amores! Boa noite, boa noite. Aqui estamos. Sábado. E essa aula só vai ficar gravada se nós atingirmos a meta da quantidade de likes, tá? Se nós atingirmos a meta da quantidade de comentários. Gente, isso é muito importante, tá? É reciprocidade para que a gente continue aqui trazendo muita aula para vocês de qualidade, tá? E quem tá esperando o nosso curso, entra no grupo que tá na descrição do vídeo, porque tá ficando muito show. Segue o nosso Instagram, porque a gente vai sortear também lá pra galera, e a galera tem que estar tanto inscrito no canal, tá? Quem for sorteado e for ganhar, quanto seguindo lá o Instagram do Exatas. Então, gente, tá aí 5 macetes que salvam na hora da prova matemática. Galera, só o néctar aqui, só o néctar dos néctar, o néctar supremo. As melhores ratarias, 5 macetes que salvam na hora da prova aí de matemática. Aí, ó galera, ó, aqui o símbolo lindo do Exatas e a boiazinha que só tio Sorminho vai jogar aqui com o método Sormanen para você gabaritar qualquer prova, né? A gente vai destruir aqui as bancas com requinte de crueldade. Vamos embora. Gente, o nosso lema de sempre, né? Encara a batalha e a gente chega junto. Questões. Gente, o primeiro macete aqui, tá? O macete de número 1. Ó, soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Gente, você vai utilizar o método do peixinho. Você vai desenhar um peixinho, ó. Você vai desenhar o peixinho. Por quê? Quando eu somo e subtraio frações com denominadores diferentes, a gente calcula o MMC. No curso a gente mostra. Mas também eu mostro algo simples. Vamos lá, questão da Consulpan. O professor pediu para os alunos resolverem a seguinte expressão: 2/3 mais 1/5 menos 1/8. Qual o valor dessa expressão? Vamos lá. Esse método do peixe, ele serve para qualquer situação que você vai somar ou vai subtrair frações com denominadores diferentes. E aí tem gente que diz: professor, essa sua dica só serve se tiver duas frações. Não, serve para qualquer quantidade, desde que você faça 2 a 2. Então vamos lá. Ó, vou resolver primeiro isso aqui. 2/3 mais 1/5. Beleza? Então vamos lá. Aplicar aí o peixinho. Ó, faz esse vezes esse. 3 vezes 5, 15. E aí cruza, ó. Vamos desenhar o peixinho. 5 vezes 2, 10. E aí cruza, ó. 3 vezes 1, 3. Ó, aqui não é mais, você vai somar. 10 mais 3 dá 13. 13 sobre 15. Então isso aqui vai ficar quem? 13 sobre 15. Só que o quê? O que restou? Menos 1/8. Menos 1/8. Mesma coisa. O que é que eu vou fazer? Desenhe o peixinho da Bíblia. Ó, esse vezes esse. 15 vezes 8. 120. E aí cruza, ó. Esse vezes esse. Ó, 13 vezes 8, né? 8 vezes 13. 8 vezes 3, 24, vai a 2. 8 vezes 1, 8 e 2, 10. Ó, isso dá 104. Cruza. 15 vezes 1, 15. Só que agora é menos, né, gente? Vai ficar quem? 104 menos 15 dá quanto? 89. Tem 89 sobre 120? Tem. Resposta letra A. Gente, molinho, facinho. Ó, gente, só o néctar. Só o néctar. Tá vendo? Tem 3 Sormanes olhando pra vocês aqui, viu? Vamos embora. Macete número 2. Gente, o macete aí, ó, número 2
é o seguinte. Interseção vou calcular, o que passou vou descontar. Gente, você vai calcular a interseção de dois conjuntos. A gente também tem interseção com 3, que é a diquinha do bota, tira, bota. Aqui interseção com dois conjuntos. O que é que eu vou fazer? Sempre você vai fugir daquela coisa de botar o x no meinho, resolver uma equação. Interseção vou calcular, o que passou vou descontar. Sempre interseção é o excesso, é o que passa do total. Vamos lá. Ele diz assim, questãozinha 2025, ó. Em uma pesquisa com 200 pessoas, observou-se que 100 gostam de futebol, 50 gostam de basquete e 70 não gostam de nenhum dos esportes. Com esses dados, qual a quantidade de pessoas que gostam de ambos? Gente, isso aí é uma interseção. Interseção é o que está nos dois ao mesmo tempo. Então vamos lá, ó. Você tem isso aqui, um probleminha com dois conjuntos. Ó, 200 pessoas é o total. Quantos eu tenho em futebol? 100. Basquete, que eu vou chamar de B, 50. Aqui fora, 70. Porque 70 não gosta de nenhum dos dois. O que é que ele quer aqui? Ele quer a intersecção ou interseção. É a mesma coisa. Gente, o que é interseção? Sempre o que passou do total. Olha a frase. Interseção vou calcular, o que passou vou descontar. Você vai somar tudo. Tudo. Inclusive o que está fora. Ó. 100 futebol, 50 basquete e os 70 que está lá fora. 100 mais 50 mais 70 dá 220. Mas eu só tenho 200. O que passou é o que foi contado duas vezes, é a interseção. 220 passou quanto de 200? 20. Interseção vou calcular, o que passou vou descontar. Então, gente, a interseção é 20. Resposta, letra E. Pediu interseção, soma tudo e vê o que passou do total. Quando você soma tudo, soma inclusive quem está lá fora. E qual é a outra situação? Por isso que eu botei duas questões com esse macete. Vamos lá. Em uma universidade, questão agora, 14/7/2025. Em uma universidade com 800 alunos, 65% estão matriculados na disciplina matemática, 50% na disciplina física. Se 25% dos alunos não estão matriculados em nenhuma dessas duas disciplinas, qual a porcentagem de alunos matriculados em ambas, matemática e física? Gente, ele quer interseção. Só que agora ele botou percentual. A resposta é um percentual. Nem precisa trabalhar com isso, ó. Então vamos lá. Você tem aqui 65% em matemática, 50% em física e 25% aqui fora. Gente, como é porcentagem, quem é o total? 100%. E ele quer a interseção. Gente, interseção. Interseção, vou calcular, o que passou, vou descontar. Sempre interseção é o que excede, é o que passa do total. E aí, galera, ó, some 65%, 50% e soma quem tá lá fora, ó, os 25. 65 com 25 dá quanto? Isso aí, 90. 90 mais 50, 140, ó.
Quando eu somei tudo, deu 140%. Só que o todo é 100. Quanto passou? 140 menos 100. Passou quanto, gente? 40%. 40% é a interseção. Letra A. Interseção é isso. Soma tudo e vê quanto passa do total. Se tiver percentual, é só lembrar que o total é 100%. Tem gente que usou os 800, mas perdeu tempo. Então, ó, já vimos aí, ó, o macete 1, o macete do peixinho e o macete 2. Vamos pro próximo. Galera, falou em encontro ou coincidência, MMC faz a diferença. Galera, todo probleminha que eu tenho uma situação futura e ele dá ideia de um próximo encontro, uma próxima coincidência, MMC, mínimo múltiplo comum, no menor intervalo de tempo. Quando é o próximo encontro? Quando é a próxima coincidência? Então, falou em ponto de encontro ou coincidência, MMC faz a diferença. Então vamos lá, questão da VUNESP. Ó, em um determinado ponto de ônibus, um ônibus A passa a cada 18 minutos e um ônibus B passa a cada 24 minutos. Se nesse momento, às 8 horas e 22 minutos, os dois ônibus acabaram de passar pelo ponto, o próximo horário em que os dois ônibus passarão juntos será, gente, deu a ideia de encontro ou coincidência, MMC faz a diferença na história. Então, problemas de encontro, de coincidência, probleminha de MMC. Então, vamos calcular o MMC entre 18 e 24. Ó. MMC, eu divido aqui, ó, pelos primos. Vou começar por 2. Aqui dá quanto? Dá 9. Aqui dá 12. Tem alguém ainda que dá por 2? Tem. Dá 6. Não dá, repito. Tem alguém ainda que dá por 2? Tem. Aqui dá 3, ó. Não dá, eu repito. Gente, por 2 não dá mais, né? O próximo primo, depois do 2, o 3. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Tem alguém ainda que dá por 3? Tem. 3 por 3 dá 1. Não dá, repito, ó. Deu 1 aqui em todo mundo, não para. O MMC é esse produto aqui, gente, ó. É esse produto. Vamos multiplicar? Vamos lá. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72 minutos. O que é que isso quer dizer? Daqui a 72 minutos, os dois ônibus vão passar juntos. 72 minutos é 1 hora e 12 minutos. Perceba, o encontro foi às 8 horas e 22 minutos. O próximo vai ser daqui a quanto tempo? 1 hora e 12. Então, gente, é só somar. Isso vai ser quem, ó? 8 horas mais 1 hora. 9 horas. 22 minutos com 12 minutos. 34. O próximo encontro vai ser quem, gente? Às 9 horas e 34. Letra C. Todo problema
que falou em encontro ou coincidência, MMC faz a diferença. É sempre uma situação futura onde eu vou querer o próximo encontro, a próxima coincidência. Gente, você viu que o MMC deu 72? Eu vou dar uma dica que serve sempre para calcular para dois valores o MMC. A dica é rápida, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 18 e o 24 e vai dividir por um cara que é comum aos dois, que divide os dois ao mesmo tempo. Ah, professor, por 2, sim, poderia. Mas você já poderia, por exemplo, ó, começar aqui por 6. O 6 não divide os dois, então vai ficar quanto aqui? 3 e aqui 8. Veja, essa dica é para você calcular o MMC quando eu tenho dois valores rápido, para não precisar fazer isso aqui que a gente faz no tradicional. Divido por um cara que é comum aos dois. Eu podia começar por 2, mas eu já comecei por quanto? Por 6. Deu 3 e deu 8. Tem mais alguém que divide o 3 e o 8 ao mesmo tempo? Não. Se não tem, você vai pegar esse valor daqui e a última coluna. E a última linha. E vai multiplicar, ó. 3 vezes 8. Aqui, ó. 6, 18 por 6 deu 3, não foi? Ah, tá, gente. 24 aqui por 6. Aqui dá 4, né? Aqui dá 4. Tá? Então, tem mais alguém que divide aí o 3 e o 4? Não, não tem. Não tem. Então, você vai pegar aqui, ó, esse cara e a última linha e multiplicar todo mundo, ó. 3 vezes 4 vezes 6. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 6, 72, ó. 72. Professor, e se fosse outro aí? Bota outro valor, vá. Bote. Se fosse o MMC, por exemplo, entre 40 e 32. O MMC. Aí você vai dividir por um cara que é comum aos dois. Gente, eu podia começar por 2, por 4. Mas se eu quiser, eu já divido por 8. Aqui dá quanto? 40 por 8. 5. 32 por 8. 4. Faça a conta certa, tio. Então, 40 por 8, 5. 32 por 8, 4. Tem mais alguém que divide o 5 e o 4 ao mesmo tempo? Não. Então, o MMC, você pega esse cara e a última linha. E multiplica, ó. 5 vezes 4 vezes 8. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 8. Isso aqui, ó, é o MMC. Tá vendo? Gente, isso é uma dica que serve quando eu tenho dois valores. Tranquilo? Divido por um cara comum. Quando não der mais para dividir, pego o cara que está aqui na coluna e a última linha. Vamos embora. Macete 4. Quando dividir as coisas em partes iguais no maior tamanho, use o MDC, que é o ganho. Gente, a ideia de MDC é uma situação presente. É pegar e dividir algo em partes iguais no maior tamanho. Gente, por isso que eu tô dizendo aí, ó. Por isso que eu tô dizendo aí, ó. Deixa eu aparecer aqui. Quer dividir as coisas em partes iguais no maior tamanho, use o MDC, que é o ganho. Então, a ideia de MDC é dividir algo em partes iguais no maior tamanho possível. Máximo divisor comum. Então, vamos lá. Um agricultor colheu 360 maçãs e 252 peras. Ó, aqui maçãs, aqui pera. Ele precisa embalá-las em caixas, de forma que cada caixa tenha
o mesmo número de frutas. Você está dividindo em partes iguais e que contenham apenas um tipo de fruta. Se ele usar o maior número de frutas por caixa, qual o número total de caixas que ele vai precisar? Gente, quer dividir as coisas em partes iguais no maior tamanho, use o MDC, que é o ganho. E, gente, é verdade, ó. Ele tá mandando colocar o mesmo número de frutas em cada caixa. Você tá dividindo em partes iguais. Se ele usar o maior número de frutas, qual o total de caixas? Vamos lá. Gente, é um probleminha de quem? MDC. Ó, MDC, quando você calcula, você vai sempre sair dividindo por um cara que é comum a eles. Por exemplo, ó, eu posso começar por 2. Isso aqui dá quanto? 360 por 2, 180. 252 por 2, 126. Tem mais alguém que divide o 180 e o 126 ao mesmo tempo? 2. Aqui dá quanto? 90. E aqui? 63. Tem mais alguém que divide o 90 e o 63 ao mesmo tempo? Tem. O 3. Aqui dá quanto? 30 e aqui 21. Tem mais alguém que divide o 30 e o 21 ao mesmo tempo? Tem. 3. Aqui dá quanto? 10 e aqui 7. Tem mais alguém que divide o 10 e o 7 ao mesmo tempo? Não. Então, ó, parei. Não tem. O MDC é esses caras que estão aqui do lado multiplicando, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Gente, 36 é o quê? O máximo divisor comum. O maior. O maior o quê? Número de frutas. Esse 36 aqui, isso quer dizer que é a quantidade de frutas que eu vou botar em cada caixa. Porque o que é o maior aí? O número de frutas. Muita gente poderia marcar a letra B, mas 36 aqui não são 36 caixas. 36 aqui é o maior, o MDC, o máximo divisor comum, o maior número de frutas, tá? Então, o MDC é 36, 36 frutas. Só que eu quero, gente, é caixas. Galera, vamos lá. Caixas aqui é o seguinte, ó. Eu já podia dar a dica. É só olhar aqui a última linha. Senão você faria assim, ó. Não são 360 maçãs. Só que em cada caixa tem que ter quantas frutas? 36. E quem é 360 dividido por 36? 10. 10 caixas. Gente, isso quer dizer que em cada caixa você não tem 36 frutas. Você vai ter 10 caixas relacionando quem? Maçã. Olha o 10 aqui, ó. Ou então você faria como, ó. Quantas peras são? 252. Só que em cada caixa tem quantas frutas? 36. E quem é 252 dividido por 36? Dá 7. 7 caixas. Olha o 7 aqui. Então, ó. 10 de uma, 7 de outra. Olha aqui já na última linha. 10 mais 7. 17. 17, letra D. Gente, cuidado. Que ele pode chegar numa questão dessa e não falar em maior, falar em menor, dizer bem assim.
qual o menor número de caixas. E de fato, se eu estou botando mais frutas, porque ele disse, ó, se usar o maior número de frutas. Se eu estou usando mais frutas dentro das caixas, eu vou obter menos caixa. Então ele podia dizer qual o menor número de caixas. Tranquilo? Então, 17. Então, quer dividir coisas em partes iguais, no maior tamanho, use o MDC, que é o ganho. Vem comigo. E, gente, o macete 5. O macete que um monte de gente está copiando. O método do tapa ou o método do pirata. É o tapa e multiplica, né? Lembra? Quando manda dividir em partes inversamente proporcionais, aplica o método do tapa. Do tapa. Vamos embora. Ó, uma empresa distribuiu um bônus de 6.200 entre 3 funcionários em partes inversamente proporcionais ao número de dias de ausência de cada um. Então, um teve ausência de 2 dias, o outro de 3 dias, o outro de 5 dias. Quanto recebe o funcionário mais assíduo? Gente, o funcionário mais assíduo é esse funcionário que faltou menos. Que faltou menos. E de fato também ele é o que vai ganhar mais, né? Porque se eu falto menos, eu ganho mais. Se eu falto mais, eu ganho menos. E aí, galera, ele tá mandando pegar algo e dividir em partes inversamente. Quando a divisão é inversa, ó, aplica a minha dica. O método do tapa ou o método do pirata, ó. Ó, o método do pirata, tá vendo? Gente, e o que seria isso? Para não precisar utilizar frações, para não precisar utilizar MMC, o que é que você vai fazer? Você tapa uma parte e multiplica o que sobra. Quando eu aplico o tapa, o que é inversamente fica diretamente. Ó, você vai tapar primeiro 2. Quando eu tapo 2, sobra 3 vezes 5. 15. Você vai lá e bota o 15. Então, ó, tapei quem? Primeiro, o 2. Quando eu tapei o 2, sobrou 3 e 5. Multiplico. 3 vezes 5, 15. Agora você tapa o 3, ó. Sobra quem? 2 e 5. 2 vezes 5, 10. O 3 virou 10. E agora? Agora você tapa quem? O 5. Sobrou quem? 2 e 3. 2 vezes 3, 6. Acabou, gente. Ó. Quando eu aplico o tapa, o que é inverso fica direto. E, gente, faz sentido, ó. Olha se não faz sentido, ó. Veja. Esse cara aqui, que faltou menos, ficou com mais. Esse cara aqui, que faltou mais, ficou com menos. Você vai trabalhar com essas partes depois do tapa. E, galera, a gente já tá cansado de saber, ó. Se eu tenho o todo e tem as partes, o que é que você faz? Pegue o todo, 6.200, e divida pela soma das partes. Gente, questão agora, recente. Vai ficar assim, ó. 6.200. 15 mais 10 dá 25, mais 6, 31. 6.200 por 31, ó. 62 por 31 dá 2, dá 200. O que é 200? O valor de uma parte, ó. Sempre que eu pego o todo e divido pela soma das partes, eu tenho o valor de uma parte. Uma parte vale 200, só que eu quero o mais assíduo. Quem é o mais assíduo? Esse aqui que faltou menos. Só que eu não vou pegar 2 como parte. Porque quando eu apliquei o tapa,
o 2 virou 15, né? Então eu tenho aqui 15 partes. E, gente, cada parte não vale 200. Quanto é 15 vezes 200? 3.000. Ele vai ganhar 3.000, letra A. A de amor, B de beijo, letra A de aprovação. Galera, tá aí 5 macetes. Gente, quem não tá inscrito no canal, se inscreve, dá o like, curta, compartilha, segue o Instagram, entra no grupo aqui que tá na descrição do vídeo, porque quando a gente for lançar o curso agora, que falta pouco, a gente vai fazer sorteio e você vai ter que estar inscrito no canal e vai ter que estar seguindo lá o Instagram do Exatas para Gabaritar. Então, entra no grupo do Telegram, dá o like aí, curte e compartilha. Gente, isso é muito importante. E tá aí o nosso site aí embaixo. Gente, quero ver aí uns 500 comentários para que a aula fique gravada. Um beijão, valeu, fui!